dia, turma. Hoje nós vamos iniciar a unidade 5 do livro de vocês, que tem como título Animal Antics, certo? E aí, observando esse título, já vimos de cara que vamos falar um pouco sobre os animais, sobre as brincadeiras, as espertezas desses animais, certo? E no tema que fala assim: Compassion for animals is a sign of our humanity. Então, vai falar um pouco sobre que nós devemos ter compaixão desses animais, principalmente aqueles animais que não têm o dono, que não têm o seu lar, certo? E aí, no discurso, nós vamos falar um pouco sobre de quais as maneiras que você ajuda os animais na sua comunidade. Como é que você faz para ajudar aqueles animais que não têm um lar, que não têm comida, certo? E aí, você leva comida para eles, você dá abrigo a eles, aqueles que não têm? E a outra pergunta que diz assim: vocês irão criar 3 melhores ideias para que se tire aqueles animais da rua e levem para um local que tenha cuidado e que tenha tratamento, certo? Muitos animais estão na rua com doenças, passando fome, passando necessidades. Então aí vocês vão imaginar 3 ideias que sejam viáveis, certo? Tanto financeiramente como para os animais. E vocês vão colocar essas ideias no papel e vão me dizer: eu quero 3 ideias, 3 melhores ideias, certo? Que vocês vão responder essas questões que estão aqui, que são questões iniciais com relação ao título do nosso texto, certo? E aí, o texto ele vai falar um pouco sobre which is the right pet for you. Então, qual dos animais que você se identifica melhor, que você mais gosta? Então, nesse espaço aqui, vocês irão colocar que animal é esse. Talvez vocês já tenham animais de estimação em casa. Talvez vocês tenham um cachorro, um gato, talvez até mesmo um pássaro. Mas aí vocês vão colocar em qual desses animais que vocês se identificam. E o texto vai falar um pouco sobre os pets, certo? E aí eu trago para vocês essa diferença entre pet e wild, certo? Os pets são os animais domésticos, aqueles animais que nós podemos tê-los em nosso convívio, que podemos criar na nossa casa. E também tem os animais wild, certo? Esses animais wild são animais selvagens, são aqueles animais que devem estar na mata, na floresta e que nós não podemos ter contato assim como temos com o nosso cachorro, com o nosso gato, certo? Então o texto ele vai falar um pouco sobre isso, que diz assim: The United States is a nation of pet lovers. Over 69 million homes have pets, including 73 million dogs and 90 million cats. A Department of Health study showed that keeping a pet is good for people's health. Então aqui vai falar um pouco também que lá nos Estados Unidos a maioria das residências possui um animal de estimação e que esses animais de estimação eles trazem bem para as pessoas que ali residem, eles trazem saúde para essas pessoas. E diz mais assim: Still owning a pet is a lot of responsibility. Realmente, sabemos que para termos um animal de estimação devemos ter o quê? Responsabilidade, porque aquele animal ele precisa se alimentar, ele precisa tomar água, ele precisa ter os cuidados de higiene, ou seja, o banho ou talvez uma tosa. Então, todos esses cuidados devem ser responsabilidade do seu dono, certo? The Humane Society of the United States taking thousands of abandoned animals each year. If you are ready to commit to take care of a pet, it is important to choose the right one for your lifestyles. Então aqui está falando um pouco sobre que a sociedade ela abandona muito esses animais, ou seja, eles deixam jogados
na rua, e aí não tem um conforto, não tem comida. E lá nos Estados Unidos, esses animais que são abandonados, eles são levados para um local, ou seja, para um canil, e lá são cuidados e são tratados, certo? E aí vai falar vai falar um pouco mais sobre os dogs e os cats, que são os animais pets mais populares, ou seja, são aqueles animais mais populares que estão nas nossas casas. Os dogs are a great idea for people who have time to spend with their pets. They need exercise and regular walks, so they are good for people who have a yard or live in rural areas. Dogs love running around outside, wagging their tails, chasing a ball and play with other dogs. Então vai falar um pouco aqui que os dogs, ou seja, os cachorros, é uma ótima opção para se ter como pet, porém exige o cuidado com relação a tudo aquilo que eu já falei, certo? Dogs are not for everyone, true. Some breeds lose a lot of hair. This can be bad news for people with allergies. Dogs also need a lot of attention, especially young and small dogs. They often bark loud or dig holes in the yard when they are brood. Dogs need a lot of training to stay out of trouble. Aqui tá falando um pouco sobre os cachorros que, assim, a maioria das pessoas pode ter alergia, pode morar em locais que não permitam que os cachorros fiquem latindo, como apartamentos. Então, nesse caso, quando acontece dessa forma, você tem a opção de criar um cat, certo? Que cats sometimes jump on the chairs and tables and scratch things, include your best furniture. Some cats like climbing trees. The problem is that they can always get down again. Also, most cats lose a lot of hair, so they aren't the best choice for people with allergies. Então, aqui está falando um pouco sobre os benefícios, como também os malefícios de criar esses tipos de animais. Pessoas com alergias, não é legal você criar um gato ou talvez até mesmo um cachorro, certo? E aqui está falando também de como eles se comportam, dependendo da sua criação. E de acordo com esse texto, que fizemos uma rápida leitura, observando essas imagens aqui, certo? Vocês irão responder no reading, na página 53, a questão 1, 3 e 4 do reading, certo? Então, essas questões serão respondidas de acordo com o texto. A primeira questão, vocês irão responder observando o texto, respondendo essas perguntas que estão aí. Na questão 3, você vai marcar as frases. Se for cats, com letra C, ou seja, C, e se for dogs, com a letra D, que no caso é D. Então, vocês irão ver a frase e vão responder se isso se encaixa para cachorros ou para gatos, na terceira questão. Na quarta questão, serão respostas pessoais. Então, quarta questão, vocês irão responder e essas respostas elas podem vir em português. Como são perguntas pessoais, vocês podem responder em português, certo? Então, vocês pegam o caderno de vocês e colocam a resposta também da questão 4, pois talvez nesse espaço não caiba as respostas de vocês. E no vocabulary, na questão 1 e 2, vocês irão fazer na questão 1, vocês irão ver quais são esses tipos de atividades que esses animais que estão aqui nesse quadro fazem, certo? Por exemplo, os cats. Qual dessas atividades que os cats praticam? Por exemplo, run, walk, sleep. Então, vocês irão observar nesse quadro o animal e vocês vão observar quais são essas atividades que eles fazem. Pode repetir de animal para animal, certo? E na questão 3, na questão 2, desculpa, na página 53, vocês irão completar o texto de acordo com a forma dos verbos da atividade 1. Então, vocês podem ver que
Todas essas atividades, ou seja, são verbos. Todos sabemos que os verbos são as palavras que indicam a ação. Então, vocês irão completar esse texto de acordo com esses verbos que vocês acabaram de ver na questão 1 do vocabulário, certo? Então, é interessante que vocês estejam com o dicionário para vocês pesquisarem e ver qual é o significado de cada verbo desse, certo? Então, vocês fazem o reading e o vocabulary da página 53 e espero que todos vocês façam. E qualquer dúvida, vocês mandem mensagem, certo? Estou aqui para tirar todas as dúvidas. E assim que terminar, manda foto, pessoal, no meu e-mail, certo? Um beijo e até a próxima aula.